Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Essa é a aula 25 e o objeto de conhecimento, carboidratos, e o detalhamento, definição, características e aplicação no cotidiano. E agora vamos para a nossa aula. Então, para falar de carboidratos, nada melhor do que estar neste ambiente aqui que é recheado de carboidratos, né? Aqueles carboidratos que enchem os olhos e a gente vai lá e sempre quer comprar mais um, que são os pães, os doces e os bolos. Por isso que eu trouxe aqui essa padaria para vocês verem como que a gente consegue remeter a associar o ambiente ao nosso conteúdo. Por isso que eu estou aqui para falar dos carboidratos. Os carboidratos, eles também podem ser chamados de glicídios ou glucídios. E, na verdade, eles são hidratos de carbonos e açúcares. Então, quando a gente está falando de carboidrato, a gente está falando de hidratos de carbonos e açúcares. E eles são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. As suas estruturas são um pouco mais complexas do que os compostos orgânicos que a gente já tem acostumado a ver por aqui. Então, os carboidratos a gente vai conseguir enxergar carbono, hidrogênio e oxigênio. E, além disso, os carboidratos são moléculas orgânicas, as moléculas orgânicas mais numerosas do planeta. Então, porque a gente não encontra carboidrato somente aqui. Vocês vão poder observar que a gente encontra carboidratos também na natureza. Então, encontramos em inúmeros alimentos como frutas, cereais, raízes, tubérculos, leguminosas e mel. Então, aqui a gente encontra bastante carboidratos. Mas também conseguimos encontrar os carboidratos nos vegetais, que eles são considerados o principal produto da fotossíntese. Então, a importância também dos carboidratos nos vegetais. E eles são também componentes estruturais de muitos organismos, né? Incluindo aí também a parede celular de bactérias, do exoesqueleto de muitos insetos, como por exemplo a barata. Também na celulose fibrosa das plantas ou também de sustentação das plantas. Então, por isso que eles são os compostos mais numerosos da natureza. E também eles são componentes da membrana celular, né? Ou seja, eles podem se ligar a lipídios e proteínas formando os glicolipídios e as glicoproteínas. Então, olha só a importância de se estudar esse grupo, né, esses compostos aqui. Então, quando a gente fala aqui de carboidratos, a gente está falando de uma infinidade de compostos que a gente encontra aqui na padaria como na natureza. E aí, por isso que eu trago para vocês agora uma pirâmide alimentar, né? O que é a pirâmide alimentar? Na verdade, a pirâmide alimentar, ela é um gráfico que os cientistas, na verdade, muito utilizado por nutricionistas para ajudar ali na nossa dieta, né? Saber o que a gente pode comer, o que a gente pode se alimentar para ter uma dieta saudável, para a gente ter o nosso organismo com proteínas, com fibras suficientes aí para manter todo o nosso corpo bem regulado, né? Então, onde é que a gente, na pirâmide alimentar, onde é que a gente encontra os carboidratos? Aqui, ó, na base da pirâmide alimentar. Por quê? Porque esses carboidratos, por que eles estão aqui na base? Porque eles fornecem energia, são fontes de energia. Por isso que eles estão aqui na base alimentar. Então, quando você faz uma dieta que você exclui aqui os carboidratos, você começa a se sentir ali cansado, sem energia. Então, aquele tipo de dieta muito radical que você exclui ali, eu vou tirar o pão. Só que quando a gente fala de carboidrato, a gente está falando aí também de algumas substâncias de alguns produtos, né, que a gente pode se alimentar, que são importantes também aqui para a gente. Mas se for consumir carboidratos
pães, prefiro os integrais. Aí, depois da base, aqui na pirâmide alimentar, que nos fornece energia, para ver como é importante, sim, a gente ter no nosso alimento os carboidratos, vem as frutas, os legumes, que são muito importantes para regular ali o nosso sistema imunológico. Em seguida, vem aqui os derivados do leite, né, os laticínios, né, os queijos, leite, iogurte, alguns derivados e algumas fontes também, fontes de proteínas, e logo acima as proteínas animais, né, que é muito importante para a gente ter. E aqui, bem aqui em cima, são as oleaginosas, né, aqueles doces também, alguns docinhos, por exemplo, brigadeiro, ou então manteiga, por isso que ele está bem pequenininho aqui, porque a gente não precisa consumir muito, porque faz mal para o nosso organismo. Então, essa daqui é apenas uma representação que ajuda os nutricionistas a regularem a nossa alimentação, a nossa dieta, ou seja, para mostrar para vocês que a gente precisa aqui dos carboidratos, sim, ok? Mas agora, voltando aqui para a química, vamos ver o conceito de carboidratos? Os carboidratos são compostos que possuem vários grupos hidroxila, ou seja, OH, e também vão ter aí os grupos aldeído. Então, vai ter o grupo hidroxila, vai ter o grupo aldeído, ou hidroxila e o grupo cetona. Ou seja, eles contêm a função mista, vai ser poliálcool-aldeído ou poliálcool-cetona. Então, eles podem ser compostos que sofrem hidrólise e se transformam em compostos desse tipo. Aqui temos dois exemplos das estruturas dos carboidratos, né? Polihidroxi, como está no conceito, porque tem vários grupos hidroxilas, e também tem a função aldeído. Observem que está aqui na extremidade da cadeia. Ou polihidroxi, porque tem várias hidroxilas, e agora também a função cetona. Então, essa é a representação dos carboidratos, né? Sempre vão ter aí o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, sempre vão aparecer as hidroxilas, e ou vai aparecer o aldeído ou vai aparecer o grupo da cetona. Então, isso é representação da uma molécula de carboidrato. E agora, nós vamos ver a classificação dos carboidratos. Como é feita a classificação dos carboidratos? Então, os carboidratos, eles são classificados de acordo com a unidade de grupos, né, que são chamados de monossacarídeos, né, grupos que vão formando a molécula. Quando só tem uma unidade, ali é chamado de monossacarídeo. Quando tem duas unidades, que aí eu trouxe essa representação aqui para vocês conseguirem visualizar melhor, para vocês entenderem que várias moléculas vão se formando aí. Então, eu trouxe assim em forma desses quadradinhos, mas a gente vai ver nas moléculas como eu mostrei para vocês, tá? Então, quando tem dois quadradinhos, ou seja, duas moléculas aí, dois grupos de monossacarídeos, é chamado de disacarídeo. Então, quando só tem um monossacarídeo, é uma unidade. Quando tem duas unidades, disacarídeos. Só que aqui, os disacarídeos, quando eles vão se juntando, eles podem ter até 20 unidades, aí eles vão se chamar oligosacarídeos. E quando tem mais do que 20 unidades, eles vão se chamar polissacarídeos. Essa é a classificação. Então, observem aqui essa classificação separada, que é para vocês visualizarem que a gente vai juntando, que eles vão juntando aí as moléculas e formando aí uma infinidade de carboidratos. Aqui a classificação mais comum, monossacarídeos, ou seja, que só tem uma molécula, aí uma unidade. Oligosacarídeos, que é aquele grupo que tem de 2 até 20 unidades, que pode ser os disacarídeos ou oligosacarídeos, e quando tem mais do que 20 unidades, são chamados de polissacarídeos. Tem muitas unidades aí de monossacarídeos. E agora nós vamos ver separadinho cada um deles, porque eles também se subdividem. O que são os monossacarídeos? Os exemplos de monossacarídeos. Os monossacarídeos, eles são divididos em pentoses ou hexoses. As pentoses se dividem em ribose, desoxirribose, e as hexoses se dividem em glicose, galactose e frutose. Então, quando a gente fala em glicose, em galactose e frutose, estou falando de
um grupo de monossacarídeos com 6 carbonos ali em sua estrutura. Esses são os monossacarídeos. Nós vamos ver as moléculas separadinhas. E o que são os oligosacarídeos? Os oligosacarídeos, ou seja, também chamados de disacarídeos, se tiverem 2, mais do que 2 são os oligosacarídeos, sendo que é até 20. São essas moléculas aqui, esses oligosacarídeos. A maltose, a lactose e a sacarose. Então, quando eu estou falando daquele açúcar comum que a gente tem em casa, eu estou falando aqui da sacarose, que é um oligosacarídeo. E depois dos oligosacarídeos, nós vamos ter os polissacarídeos. Quem são os polissacarídeos? São o amido, o glicogênio, a celulose e a quitina. São moléculas muito grandes que são chamadas até também de polímeros. Polissacarídeos são moléculas que têm muitos monossacarídeos. Amido, glicogênio, celulose e quitina. E agora nós vamos ver separadamente de um por um para vocês conseguirem visualizar as moléculas em si. Então vamos começar com os monossacarídeos. Observem aqui. Os monossacarídeos são açúcares simples que possuem, observem isso, de 3 até 7 carbonos. Eu estou falando de carbonos. Então os monossacarídeos, eles têm de 3 até 7 carbonos em sua estrutura. Então, segundo o número de carbonos presentes, eles podem ser chamados de triose, quando só tem 3, tetrose, quando tem 4, pentose, quando tem 5, hexose, quando tem 6 e heptose, quando tem 7, que são esses aqui. Olhem suas estruturas. Triose, que tem 3 carbonos, tetrose, que tem 4 carbonos, pentose, que tem 5 carbonos, hexose, que tem 6 carbonos, mais esse aqui, e a heptose, que tem 7 carbonos. Observem que eles são diferentes. Por exemplo, aqui, essa hexose, ele é um aldeído, a heptose, ele é um composto que é cetona. Então, aqui são os monossacarídeos. Quais são os monossacarídeos? São esses: triose, tetrose, pentose, hexose e heptose. Então, como exemplo aqui para vocês, trouxe as pentoses. O que são as pentoses? São essas estruturas aqui, que tem 5 átomos de carbonos, ó. 5 átomos de carbonos aqui nessa estrutura. Tá aqui, 5 átomos de carbonos. E eles são matéria-prima usada para a fabricação do RNA, que é a ribose, e do DNA, que é desoxirribose, quando a gente estuda lá na biologia. E aí, os monossacarídeos mais conhecidos também são a glicose. O que é a glicose? É essa estrutura aqui, é a glicose, que é a base de formação dos carboidratos complexos e o principal fornecedor de energia para as atividades celulares. Então, está presente no sangue, em alimentos doces, como, por exemplo, o mel. Então, é muito importante, sim, a gente ter a glicose no nosso organismo. Então, quando a glicose ela está desregulada no nosso organismo, ou para mais ou para menos, pode causar uma doença chamada diabetes. Então, muito cuidado aí com o consumo da glicose, que é esse monossacarídeo. Tem a frutose, que é esse outro aqui, que é considerada como responsável pelo fornecimento de energia para as células e pode ser encontrada em frutos e também ali no esperma humano. Essa é a frutose. E a galactose tem papel biológico energético também e é encontrada no leite. Observem que cada um é encontrado em locais diferentes. Então, esses são os monossacarídeos. E agora nós vamos ver os oligosacarídeos. Quando eu falo de oligosacarídeos ou disacarídeos, os disacarídeos têm 2 carbonos e os oligosacarídeos têm até 20 monossacarídeos. Carbonos não, monossacarídeos. Ok? Então, os oligosacarídeos, eles têm de 2 até 20 monossacarídeos e eles se conectam por ligações chamadas glicosídicas. É o nome da ligação que une aí esses vários monossacarídeos. E os disacarídeos são formados pela união de 2 moléculas
de monossacarídeos. Então, com um exemplo aqui para vocês, eu trouxe a sacarose, que é aquele açúcar comum que a gente encontra em casa, e ele é extraído da cana-de-açúcar e também pode ser extraído da beterraba. E ela é formada pela união de uma molécula de glicose e uma molécula de frutose, ou seja, disacarídeo. Então, a sacarose é formada por glicose e frutose. Tá aqui, ó. Essa daqui é a molécula de glicose e essa é a molécula de frutose. Vai ocorrer aqui uma desidratação, ou seja, saiu H2O, saiu uma molécula de água e formou a sacarose. Tudo isso aqui é a molécula de sacarose. Olha só, ele é um disacarídeo, porque ele é formado por 2 monossacarídeos. Então, essa daqui é a sacarose, ok? E a lactose, o que é a lactose? É aquele açúcar do leite, é a principal fonte de energia para o bebê durante a alimentação, né? A amamentação. E é formada pela união de uma molécula de glicose e outra de galactose. Observem que eles são diferentes. Lá a sacarose era glicose e frutose. E aqui a lactose tem o monossacarídeo, a glicose e a galactose. Esse aqui é a galactose e essa daqui é a glicose ou glucose, que eles estão chamados de glucídeos também, ok? Então, essas são algumas moléculas, né? Esse daqui é a lactose, é um disacarídeo formado pela união de 2 monossacarídeos. E também tem como exemplo a maltose. O que é a maltose? Ela é produzida durante a germinação das sementes, né? Ela é encontrada aqui em bebidas alcoólicas, ou seja, é o malte, é formada por 2 moléculas de glicose. Então, aqui a glicose e outra glicose, quando elas se juntaram, formaram a maltose. Então, a maltose ela é encontrada nas bebidas alcoólicas, é o malte. E agora nós vamos falar dos polissacarídeos. O que são os polissacarídeos? São carboidratos de cadeias longas, por isso que eles são chamados de poli. Tem muitos monossacarídeos e eles são conhecidos como polímeros. Então, ou seja, eles são formados por milhares de moléculas de monossacarídeos. São moléculas muito grandes mesmo. E os polissacarídeos, eles são insolúveis em água e são encontrados também como reserva de energia e como parte de estruturas de alguns organismos. Então, esse é o conceito de polissacarídeos. E aí, eles têm a função de armazenar energia. Então, quando acontece de eles serem decompostos, eles são liberados em monossacarídeos. Lembra-se que lá no início coloquei para vocês exemplo de monossacarídeos, disacarídeos são 2 moléculas e polissacarídeos são muitas moléculas de monossacarídeos. Então, que pela ação, nesse caso aqui, pela ação de enzimas, eles transferem para o organismo a energia necessária para a realização das atividades. Então, aí são os conceitos dos monossacarídeos, os conceitos dos polissacarídeos e dos oligossacarídeos, ok? E agora eu trago para vocês os principais polissacarídeos. Então, observem aqui, o que são os polissacarídeos? Eles são formados por muitos monossacarídeos, por isso que eles também são conhecidos como polímeros. Então, a gente está falando aí de moléculas muito grandes. E aí, os exemplos de polissacarídeos são o amido, que ele está presente aí também, está presente em plantas, né? A celulose, que também está presente em plantas, o glicogênio presente em fungos e animais, e a quitina, que está presente em artrópodes e animais. Tá, ok? Então, esses são alguns exemplos. Então, vamos ver agora o conceito de cada um e onde que a gente pode encontrar esses polissacarídeos. O amido. Olhem só aqui a molécula do amido, como é enorme. Esse é só um trechinho da molécula do amido. Então, o que é o amido? O amido é a principal fonte de armazenamento de energia nas plantas. E por isso ele está presente em raízes, em frutos, em tubérculos e sementes. Então, quando a gente vai comer alguns tubérculos, como por exemplo ali batata doce, então macaxeira,
quer dizer que a gente está ali se alimentando desse polissacarídeo, por isso que ele é fonte de energia, né? Entre as principais fontes de amido na alimentação estão as batatas, as ervilhas, os feijões, arroz, milho e farinha. Então, aí a gente encontra o amido. Então, por isso que é importante a gente também consumir o amido. Além do amido, tem a celulose. O que é a celulose? Olha a molécula da celulose, é formada por uma infinidade de moléculas de glicose. Então, aí, a celulose é o polímero composto de glicose, está ali destacado em vermelho, uma só molécula de glicose. E esse Nzinho que tem aí é para dizer que tem inúmeras moléculas de glicose. É uma molécula muito grande, a celulose. A celulose é a principal constituinte das plantas e pode ser degradada por fungos e outros micro-organismos, mas não por mamíferos, né? Então, por isso que a gente não consegue ali querer comer ou colocar na boca celulose, alguma coisa que não, a gente não vai conseguir digerir, porque não é degradado pelo nosso organismo, pelo nosso intestino. Então, muito cuidado aí. E é encontrado aí no algodão, na seda, assim a gente encontra a celulose e claro, na madeira. O glicogênio, que está presente em animais e em fungos. O que é o glicogênio? Essa molécula aí, olha só como é bem grande também a molécula de glicogênio. Ele é um polissacarídeo de reserva e está presente nas células dos animais na forma de grânulos no citoplasma, né? E ele também está presente em maior concentração no fígado e no músculo, por isso que eu trouxe aí essa representação do fígado. O glicogênio, ele é um polissacarídeo de reserva, então é muito importante a gente ter o glicogênio aqui no nosso organismo. E a quitina, já ouviram falar em quitina, né? Onde é que está presente a quitina? Está presente nos artrópodes. Então, a quitina, olhem só a molécula da quitina. É um polissacarídeo estrutural, ou seja, não é de energia. É um polissacarídeo estrutural que desempenha um papel crucial na formação de exoesqueletos de artrópodes, como, por exemplo, os insetos, os crustáceos, bem como a constituição de paredes celulares dos fungos. E a sua estrutura é composta por unidades de N-acetilglicosamina, conferindo-lhe propriedades de resistência à estrutura. Ou seja, a quitina já não é um polissacarídeo de reserva de energia, é um polissacarídeo que forma a estrutura aí do exoesqueleto de alguns artrópodes, como, por exemplo, também aí a barata, né, que a gente vê, e você vê a barata, aquela casquinha que ela tem, camarão, são alguns artrópodes. Então, a celulose e a quitina representam polissacarídeos aí de estrutura, o amido e o glicogênio representam polissacarídeos de reserva de energia. Todos eles são muito importantes para nós, né? Então, a importância de se ter esses polissacarídeos, a importância de se estudar esses polissacarídeos, que são carboidratos, né? Uma molécula muito grande de carboidratos. Então, já que a gente está falando de carboidratos, né? Falando ali de reserva de energia, falando de alimentação, então você já deve ter ouvido falar aí de carboidratos simples e carboidratos complexos, né? O que tudo é carboidrato, né? Então, ó, por conceito, tudo é carboidrato. O que é carboidrato? São essas estruturas, né? Glicídios ou glucídios formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas na nossa alimentação a gente precisa também saber separar os carboidratos que são bons e os carboidratos que não são bons, são chamados de carboidratos ruins, ou simplesmente de carboidratos simples ou carboidratos complexos. Isso faz diferença na nossa alimentação?
faz e muita diferença na nossa alimentação. Então, o que que são os carboidratos simples? Onde é que a gente enxerga os carboidratos simples? Os carboidratos simples, eles são rapidamente digeridos e absorvidos pelo corpo, né? Então, que leva rapidamente a um aumento dos níveis de açúcar no sangue. Então, quando você está com aquela vontade de comer um doce, hoje eu quero um brigadeiro, hoje eu estou com vontade de comer algo doce, hoje eu estou com vontade de comer não sei o que, e você está sempre querendo um docinho, um chocolate, um biscoito, um bombom, sempre dá aquela vontade, eu estou a fim de tomar um refrigerante bem geladinho. Isso é um carboidrato simples. Eles não são bons para o nosso organismo. Por quê? Porque eles dão pico de energia. Você se satisfaz, você fica feliz, né, daquele pico de energia na corrente sanguínea, mas depois você está lá desgastado, já está sem energia, aí fica querendo de novo. Por isso que eles não são bons para a nossa alimentação, porque você, quando vai comer uma barrinha de chocolate, você não tira só um pedacinho de chocolate, você está sempre querendo mais. Por quê? Por causa desse pico de energia no sangue. Esse carboidrato sobe nossa energia, mas ao mesmo tempo que sobe bastante energia, depois desgasta, aí a gente vai ficar querendo mais e mais e mais. Esses são os carboidratos simples. E o que são os carboidratos complexos? Esses carboidratos complexos que a gente encontra na batata doce, nas frutas, nos cereais, né, nos grãos, nas sementes, esses carboidratos, eles, por serem chamados de carboidratos complexos, eles demoram mais para eles serem quebrados no nosso corpo. E aí, como eles demoram mais, ocorre aí uma liberação um pouco mais lenta, vai ser gradativamente. Então, quando você vai tomar um cafezinho com batata doce, então esse carboidrato ele vai ser quebrado no nosso corpo mais lentamente do que se você tomar um café com um pão, simplesmente só com pão. Então, esse daqui é melhor do que, por exemplo, você se encher de pão, porque é um carboidrato mais simples, dá aquele pico de energia. Aqui não, eles demoram mais para se quebrar no nosso organismo, né? E aí eles demoram mais para liberar o açúcar, a glicose na corrente sanguínea. Então, por isso que eles são chamados de carboidratos bons, porque é muito melhor consumir uma fruta do que consumir, por exemplo, um brigadeiro, né? Professora, é mais gostoso. Ao nosso paladar, sim, é mais gostoso, né? Aquilo que a gente quer sempre mais, um docinho, um brigadeiro, um pudim, tá sempre querendo mais, mas esses aqui são melhores, que são chamados de carboidratos complexos. São complexos porque eles demoram mais para serem quebrados, são quebrados, na verdade, mais lentamente e demoram mais ali para irem para a corrente sanguínea, que são os açúcares, né, que é a glicose. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa nossa aula sobre carboidratos. Vimos aqui a classificação dos carboidratos em monossacarídeos, em oligosacarídeos e polissacarídeos e como que eles formam todas essas moléculas. Por isso que eles são as moléculas de maior abundância na nossa natureza, né, no nosso planeta. Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.